Centrais sindicais fazem agora de manhã uma manifestação aqui em São Paulo. É um protesto contra a reforma trabalhista sancionada pelo presidente Michel Temer em junho. E as novas leis começam a valer amanhã. Quem está lá no centro da cidade é o repórter Gabriel Prado, acompanhando tudo. Oi, Gabriel, como é que está tudo por aí? Oi, Aline, bom dia. Desde pouco depois das 8 da manhã, as centrais sindicais e os movimentos sociais se reuniram aqui na Praça da Sé. Eduardo Agostinho vai mostrar pra gente. São centenas de pessoas com faixas, com bandeiras e com cartazes, então reunidas neste que é um dos pontos turísticos e ponto histórico. E o marco zero aqui da cidade de São Paulo. A gente vê a Catedral da Sé ao fundo, vários balões desses movimentos sociais e das centrais sindicais, bandeirões, faixas e cartazes e o carro de som com os líderes do movimento se organizando e se reunindo, porque daqui eles devem partir num percurso de quase 3 quilômetros até a Avenida Paulista, que é a região central da cidade de São Paulo. Eles são contra essa lei trabalhista que começa a vigorar a partir de amanhã, que, entre outras coisas, facilita a negociação de alguns pontos entre empresas e sindicatos, desde que não prejudiquem o trabalhador em relação a 13º, as licenças maternidade e paternidade e também horas extras. Além disso, o trabalhador poderá reduzir o período de intervalo dentro da jornada de 1 hora para meia hora, contanto que a empresa indenize a outra meia hora restante. Então, esse protesto já havia sido marcado pelas redes sociais e pela internet, então eles se reúnem aqui e partem até a Avenida Paulista, num trajeto que ainda não foi definido. A Polícia Militar e a CT, a Companhia de Engenharia de Tráfego, estão fazendo acompanhamento, por enquanto o trânsito não foi bloqueado. Além desse ponto de protesto na Praça da Sé, houve outra manifestação, aliás, continua acontecendo lá na zona sul da cidade de São Paulo. Manifestantes se reuniram no terminal Varginha, também por protesto contra essa lei, as leis trabalhistas, o presidente Michel Temer e também em relação à cobrança de obras naquele ponto. O grupo, então, saindo do terminal Varginha, partiu em direção à Ponte do Socorro, que fica na Marginal Pinheiros. O trânsito foi desviado porque pelo menos uma faixa foi bloqueada durante essa caminhada e então a manifestação se concentrou como ponto final lá na Ponte do Socorro, na Marginal Pinheiros. A gente segue acompanhando esse protesto aqui que acontece na Praça da Sé, no centro de São Paulo. Aline e Heloísa. Gabriel Prado, muito obrigada pelas suas informações. E no Rio de Janeiro, durante um protesto, um carro foi incendiado na ponte Rio-Niterói, o que provocou um grande congestionamento logo no começo da manhã. A situação já foi normalizada e a repórter Bárbara Carvalho acompanha as manifestações aqui no Rio. Bom dia para você, Bárbara. Bom dia, Elô, Aline, bom dia a todos. Tem um protesto pequeno acontecendo nesse momento aqui no centro do Rio de Janeiro, na altura da Cidade Nova. Esse grupo pequeno saiu da Avenida Francisco Bicalho, percorreu o viaduto dos Marinheiros e chegou aqui a essa região carregando bandeiras da FIST, que é a Frente Internacionalista dos Sem Teto, com uma faixa, inclusive, falando sobre o desemprego. Eles falaram que protestam contra as reformas da Previdência e trabalhista e, no momento, estão ali ao lado dos carros da Polícia Militar. E no momento que a gente chegou por aqui, eles estavam descendo o viaduto que dá acesso a essa região, fechando apenas uma das faixas. Nas outras faixas, o trânsito estava liberado e estavam acompanhados da PM. Mas, como você disse, Elo, mais cedo um carro foi incendiado na altura do vão central, no sentido Rio de Janeiro, da ponte Rio-Niterói. 2 homens, ao que tudo indica, pararam esse veículo, atearam fogo a ele e em seguida fugiram de moto. A Polícia Rodoviária Federal disse que já identificou o veículo, mas ainda não identificou as motos e quer saber se foram 2 homens que, de fato, praticaram toda essa ação. A ponte teve que ser interditada no sentido Rio de Janeiro por 15 minutos. Isso deu um nó no trânsito mesmo, né? O tempo de travessia da ponte chegou a quase 50 minutos. Isso porque foi interditada por 15 minutos todas as pistas e, em seguida, elas foram sendo liberadas aos poucos. 2, depois 3 faixas liberadas e, em seguida, todas as faixas liberadas por volta das 7 horas da manhã. O trânsito, é claro, ainda ficou muito complicado na
direção do Rio e o tempo de travessia agora está aí em volta dos 40, 30 e poucos minutos, né? Isso é muito acima do que costuma ser o tempo de travessia dela sem trânsito, que é de 13 minutos, mas a gente sabe que manhãs de sexta-feira também tem bastante congestionamento. Em relação a um outro protesto que aconteceu na altura da pista da rodovia sentido Juiz de Fora para o Rio de Janeiro, funcionários da Reduc, que é uma refinaria importante aqui do estado, por volta das 6h05 da manhã, fizeram uma manifestação que terminou às 7h20. Eles incendiaram pneus durante esse protesto. O incêndio foi controlado por bombeiros e no meio da manhã os manifestantes já tinham saído da via, mas havia congestionamento nos dois sentidos da pista dessa rodovia, né? O protesto durou aí, como a gente disse, em torno de 1 hora. No resto da cidade do Rio de Janeiro, nós percorremos vários pontos e os serviços estão funcionando normalmente, escolas e transportes, tanto ônibus como trem, metrô e também VLT. Elô e Aline. Muito obrigada, Bárbara. Seguimos de olho com você aí. E lá em Salvador, manifestantes também fizeram um protesto agora de manhã. Essa manifestação começou por volta das 6 horas, no horário local, 7 da manhã, pelo horário de Brasília, e terminou agora há pouco. O grupo fechou as pistas que ligam o Dique do Tororó à estação da Lapa, uma das principais da capital. Os passageiros dos ônibus desceram e seguiram o trajeto a pé. Esse protesto também é contra a reforma trabalhista e é organizado por várias centrais sindicais, além de movimentos sociais.